Aula número 72. Três poetas saudosistas em Portugal: Teixeira de Pascoais, Fernando Pessoa e Camilo Peçanha. Terra Proibida, Teixeira de Pascoais. Terra proibida, meu coração. Na terra, uma semente pequenina abre ao sol em sorrisos de verdura, e o rubro raio aceso que fulmina rasga o seio da nuvem, que é ternura. Ao longo da erme pálida colina, um doce fio de água anda à procura de alguma rosa angélica e divina, abandonada e morta de secura. Meu forte coração também nasceu para criar, cantando um novo céu. Ninguém lhe entende a música, a harmonia. Lembra, remota estrela desmaiada, que mal se vê na abóbada azulada, mas para um outro mundo é grande dia. Ser saudosista em Portugal é quase um pleonasmo. Todos os poetas, ou a maioria pelo menos, sempre têm uma poesia saudosista. E essa saudade se prende aos grandes momentos históricos em que viveu Portugal. Os descobrimentos, as conquistas marítimas, a expansão do seu império, a extensão do cristianismo pela África, pela América, pela Ásia, seus territórios. Essa é a saudade. Escolhi três deles, os mais saudosos: Teixeira de Pascoais, Fernando Pessoa e Camilo Peçanha. A poesia com que iniciei a aula está no vídeo. Vamos analisar calmamente a poesia de Teixeira de Pascoais, saudosismo. Eu poderia até dividir essa poesia em três partes. Observa o primeiro quarteto, aquilo que dá vida a alguma coisa. Então a terra, uma semente pequenina, como que ela nasce? Ela nasce quando o sol explode. E o sol explodindo, aquela semente brota. Isso é a terra, isso é a natureza. Aliás, num ritmo muito eloquente. Na terra, uma semente pequenina abre ao sol em sorrisos de verdura. E rubro, raio aceso, fulmina, rasga o seio da nuvem, que é ternura. Até antítese. Se o raio do sol é rubro e fulmina, aquela nuvem que deixa um pouquinho escura a luz do sol é ternura. Mas mesmo essa nuvem, o raio do sol fulmina e a semente nasce. É o primeiro quarteto. O segundo quarteto também fala, de uma maneira muito bela e muito original, do nascimento da natureza, das rosas, das flores, também a natureza exercendo sua tarefa em criar. Lá em cima foi o sol. No segundo quarteto,
Ao longo da erma e pálida colina, um doce fio de água anda à procura de alguma rosa angélica e divina, abandonada e morta de secura. Agora é água. Agora é água que dá vida ao ser, principalmente a essa rosa que está abandonada e morta de secura. Dois elementos, o sol e a água. O sol e a água não existem para o homem. É porque elas existem anteriormente que nós existimos. É uma consequência lógica do sol e da água. Ou seja, o sol não feito para o homem, especialmente para isso, é por causa do sol que precisamos dele. É porque a água existia antes do homem, é que precisamos dela. Dois agentes criadores da natureza. Vamos agora o que quer o poeta. Terceira parte. Meu forte coração também nasceu para criar. Bom, meu forte coração também nasceu para criar. Ele está dando a ideia que poeta nasce poeta. O poeta nasce poeta, nasceu para criar. O coração dele já estava marcado, já estava escrito nas estrelas que ele seria poeta. Então, meu coração também nasceu para criar, cantando um novo céu, que é esse velho Portugal que eu quero novo novamente. Uma nova era, um novo céu. Ninguém lhe entende a mística harmonia. Lembra remota estrela desmaiada, que mal se vê na abóboda azulada, mas para um outro mundo é grande dia. O novo Portugal, uma nova gente, uma nova civilização, uma nova cultura que restaure, que volte, que faça renascer a glória portuguesa. É o saudosismo de Teixeira de Pascoais. Alguma explicação de ordem gramatical? Só para efeito de exame de vestibular. Na terra, uma semente pequenina abre ao sol em sorrisos de verdura e o rubro raio aceso que fulmina. Se perguntar aos senhores no vestibular qual é o sujeito de fulmina, é provável que você erre e diga e o rubro raio aceso. Não é bem isso. O rubro raio aceso é o sujeito de rasga o seio da nuvem. Então, o rubro raio aceso rasga o seio da nuvem. Que rubro raio aceso é este? Que fulmina. Esse que é um pronome relativo. Está no lugar do termo anterior. Então, o que é o sujeito gramatical do texto? Se você disser fulmina, sujeito, rubro, raio, acertou de uma maneira lógica, mas não gramatical. Pela gramática, o que está escrito aí, o sujeito de fulmina é o que? Vamos insistir. Só porque cai muito em vestibular. Vamos insistir. Rasga o seio da nuvem que é ternura. Se perguntar qual é o sujeito do verbo ser, é ternura, qual é o sujeito? É possível que erre e diga rasga o seio da nuvem. Sujeito nuvem. Nuvem que é ternura. Não, senhor. Rasga o seio da nuvem é adnominal de seio, e o que, no lugar de nuvem, é o sujeito de ternura, pronome relativo. E, finalmente, os dois últimos tercetos, meu forte coração também nasceu para criar cantando o novo céu, ninguém lhe entende a música, a harmonia. Lembra, quem lembra? Meu forte coração, ele que lembra. Lembra remota estrela desmaiada, esse é meu coração. Se fosse um poeta, um poema realista, talvez Antero Quental diria,
e o meu cérebro, e a minha razão, e o meu intelecto. Mas como Teixeira de Pascoais é saudosista, ou seja, até um romântico tardio, meu coração, remota estrela desmaiada, que mal se vê na abóboda azulada, mas por um outro mundo é grande dia. Espero por esse grande dia, espero pela glória do passado restaurada. Teixeira de Pascoais. Teixeira de Pascoais nasceu em Amarante, Portugal, em 1878 e faleceu na mesma cidade em 1952. Estudou em Coimbra, me parece que advogou muito pouco tempo na própria cidade em que nasceu, herdou da família uma porção de terra, viveu da terra e viveu compondo seus poemas. Ele fundou uma revista muito importante para o movimento modernista, aliás, cruzado de saudosismo, a Águia. Sofia de Melo Andressen disse do poeta: dos poetas portugueses, foi o que teve um mais fundo instinto do real e um maior espírito visionário. É o saudosismo. Vamos ver um segundo poeta saudosista português. Estou extraindo do meu livro Poemas de Fernando Pessoa e de Heterônimos. Escrevo meu livro à beira-mágoa. Meu coração não tem que ter. Tem meus olhos quentes de água, só tu, Senhor, me dás viver. Só te sentir e te pensar, meus dias vácuos enche doura, mas quando que quererás voltar? Quando é o rei? Quando é a hora? Quando virás a ser o Cristo de a quem morreu o falso Deus? E a despertar do mal que existo, a nova terra e os novos céus? Quando virás, ó encoberto, sonho das eras português, tornar-me mais que o sopro incerto de um grande anseio que Deus fez? Ah, quando quererás voltando, fazer minha esperança amor, da névoa e da saudade, quando? Quando meu sonho e meu Senhor? Perceberam que Fernando Pessoa fala de Dom Sebastião, aquele que em 1580 partiu para uma aventura na África e não voltou mais. E como não voltou mais, é chamado o encoberto. O encoberto no sentido de misterioso. Encoberto é aquele que não está descoberto, que não é visível. E nesse sentido, o misterioso. O cadáver não foi encontrado, o corpo não foi encontrado. Até hoje, segundo as tradições, os portugueses esperam pela volta de Dom Sebastião. Ou pela volta de alguém que incorpore Dom Sebastião. Ou pela volta das eras gloriosas em que viveu Dom Sebastião. O poema é formado por quartetos, todos expressivos, de um saudosismo imensurável. Escrevo meu livro à beira-mágoa, meu coração não tem que ter. Tem os meus olhos quentes de água, só tu, Senhor, me dás viver. Tu quem? Dom Sebastião. O sebastianismo, a volta de Dom Sebastião. Só te sentir e te pensar. O verbo pensar
é transitivo indireto. Penso em você, penso em ti, penso na escola. Só que no texto, o objeto indireto seria pouco, é direto. Te penso, só te sentir e te pensar. Sentir, tudo bem, sinto a ti, tudo bem, mas o te precisaria do pronome necessariamente. Esse te, então, objeto direto, e o verbo mudou a sua regência. Meus dias vácuos enche e doura. Vácuos porque estão vazios, e doura porque espera pela grandiosa era do ouro. Doura, é vazio, mas doura, é brilhante. Mas quando quererás voltar, meu senhor? Quando é o rei? Quando é a hora? Quando vai ser isso? Qual é o futuro? Em que ano? Em que mês? Em que dia meus anos serão dourados? Quando virás a ser o Cristo de a quem morreu o falso Deus? E a despertar do mal que existe, a nova terra e os novos céus? Quando virás, ó encoberto, ó misterioso, ó intocável, ó desconhecido, sonho das eras português, sonho do português das eras, dos tempos. A inversão aí é muito expressiva, das eras português, dos portugueses das eras, do passado. Tornar-me-ás que o sopro incerto de um grande anseio que Deus fez? Ah, quando quererás voltar? Fazer minha esperança amor? Olha que verso lindo. Fazer minha esperança amor? Da neve e da saudade. Amor da neve e da saudade, esperança de amor e de saudade. Quando? Quando meu sonho... Que sonho é esse? A volta do passado. Quando meu sonho? Quando meu Senhor, que é este que vai realizar o sonho? Saudosismo, Fernando Pessoa. Sobre Fernando Pessoa, não é preciso eu dizer agora da sua biografia. Nós demos 5 aulas sobre Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa épico, Fernando Pessoa lírico, e mais 3 heterônimos. Essas aulas estão no meu vídeo. Eu exploro exaustivamente a poesia de Fernando Pessoa. Para quem tem curiosidade, basta localizar no YouTube as minhas aulas sobre Fernando Pessoa. São 5 aulas. 3 heterônimos, depois ele épico e o poeta lírico. Terceiro poeta que eu destaquei, saudosista. Como estava dizendo no início da aula, poeta saudosista português é pleonasmo. É um exagero, mas, na verdade, eu quis destacar 3 que são deveras saudosistas. A poesia é integralmente saudosista, é profundamente saudosista. Saudosista nesse termo que eu estou dizendo. A visão de que Portugal tem condições de voltar a ser grandioso como foi. Hoje ele é grandioso. Já na comunidade europeia mostrou quanto pode aquela gente. Já mostrou, já demonstrou à Europa o quanto ele pode. Mas ainda falta maior grandiosidade que os poetas estão pedindo. Terceiro poeta saudosista, Camilo Peçanha. Nasceu em Coimbra, em 1867 e morreu em Macau em 1926. Viveu, pois, 59 anos. Formado advogado em Coimbra, em Macau ele exerce função pública. Também é professor em Macau. E advogado em Macau. Advogado, primeiramente, depois abraça o magistério e escreveu belíssimas poesias. Morreu muito cedo.
é um poeta que precisa ainda ser analisado. É um poeta ainda que merece mais pesquisa. Eu faço uma promessa. Farei uma pesquisa mais profunda de toda a poesia de Camilo Peçanha. Mas como eu estou fazendo hoje o saudosismo, eu só vou ficar no saudosismo de Camilo Peçanha. Um poema dele. São Gabriel. Ouça, saudosista. Inútil, calmaria, já colheram as velas, as bandeiras sossegaram, que tão altas no topes tremularam, gaivotas que a voar desfaleceram, pararam de remar, emudeceram, velhos ritmos que as ondas embalaram, que cilada que os ventos nos armaram, a que foi que tão longe nos trouxeram? São Gabriel, arcanjo tutelar, vem outra vez abençoar o mar, vem nos guiar sobre a planície azul, vem nos levar à conquista final da luz, do bem, doce clarão irreal. Olhai, parece o Cruzeiro do Sul. Vamos colocar a poesia no vídeo. Inútil, calmarias, já colheram as velas, já colheram as velas. Passado, o passado de Portugal. As velas já foram recolhidas. As bandeiras sossegaram, não tremulam mais, não vibram mais as bandeiras, que tão altas nos topes tremularam no passado. E topes é o cume, é o alto. Gaivotas que a voar desfaleceram. Quando se aproxima da terra, quando se aproxima da América, as terras que hoje nós chamamos de Brasil, primeiro são as gaivotas. E essas gaivotas desfaleceram. Não há mais gaivotas. Pararam de remar. Do dupla interpretação. Pararam de remar quem? As velas. Ali em cima. E tanto é que ele diz, emudeceram. Quem? As gaivotas. Velhos ritmos que as ondas embalaram. Velhos ritmos que as ondas embalaram. Velhos porque não há mais. Acabou. As ondas daquele mar que nós viajamos e traçamos e conquistamos é que embalaram, é que deram o ritmo. Então as gaivotas emudeceram e as velas pararam. Que cilada que os ventos nos armaram, que cilada é essa? Que o vento, que as histórias nos armaram. Parou. A que foi que tão longe nos trouxeram? A que finalidade? E por quê? E que cilada é essa de não continuarmos vivemos como fomos no passado? São Gabriel, a invocação de um anjo. E se ele chama São Gabriel de anjo, de arcanjo, que é superior ao anjo na hierarquia, tutelar ainda, que é o protetor, anjo protetor, e mais do que isso, arcanjo protetor, vem outra vez abençoar o mar, novamente, aquele mar que foi nosso. Vem nos guiar sobre a planície azul, e essa planície azul é o mar. São Gabriel, segundo o cristianismo, é que anunciou à Virgem o nascimento do Salvador. E São Gabriel, segundo a cultura muçulmana, ditou
a Maomé ou ao Corão. E o nosso poeta está pedindo socorro a São Gabriel. Vem nos levar à conquista final da luz, do bem, do doce clarão irreal. E se quer, filosoficamente agora, a luz, mais luz, e o bem, que é um doce clarão irreal. E de repente o poeta, no último verso, olhai, olhai, parece o Cruzeiro do Sul, estamos descobrindo o mundo novamente. Portugal está descobrindo o mundo novamente. Parece o Cruzeiro do Sul. Vou fechar a aula. Vou terminar. É um desfecho. Terminar com Fernando Pessoa. Um poema dele que chama A Prece, que tem 3 quartetos. O primeiro quarteto, guarda lá, é uma confissão. E se é uma confissão, todos os verbos estão no presente, no indicativo, ou a maioria dos verbos. O segundo quarteto é uma esperança. E se é esperança, o verbo está no passado. E o terceiro quarteto é um desejo. É o desejo saudosista que nós estamos discutindo hoje. E esse desejo, os verbos ficam no imperativo. Então vamos lá ver uma confissão, uma esperança e um desejo. Esse soneto, esse poema, foi musicado por Gilberto Gil. Uma beleza de texto, uma beleza de melodia na voz de Gilberto Gil. A prece. Senhor, a noite veio e a alma é vil. Tanta foi a tormenta e a vontade. Resta-nos hoje, no silêncio hostil, o mar universal e a saudade. Mas a chama que a vida em nós criou, se ainda há vida, ainda não é finda, o frio morto em cinzas a ocultou, a mão do vento pode erguer ainda, dá o sopro, a aragem, ou desgraça ou ânsia, com que a chama do esforço se remoça, e outra vez conquistaremos a distância do mar, ou outra, mas que seja nossa. A minha pátria é fácil perceber por quê. É a língua portuguesa.